nome da pregação de hoje é Como Orar. Vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: quando orardes, dizei, e aqui é o Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, com uma ligeira diferença. Mas em essência é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque aquilo que está faltando aqui, na realidade, é preenchido por meio dessas expressões aqui. Por exemplo, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, enfim. Tudo aqui é um resumo do Pai Nosso lá de Mateus 6, que é a mesma coisa, com detalhes a mais aí. Então vamos lá. Verso 2. Então ele lhes falou: quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente nosso pão no dia a dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Como orar? Quão importante é a oração nas nossas vidas? Muitas vezes eu recebo a seguinte pergunta: pastor, como nós fazemos para os nossos filhos orarem? O primeiro caminho é este aqui: você deve orar. Porque Jesus não havia ainda dado o ensino formal aos discípulos sobre como orar. Mas os discípulos foram estimulados a orar ao verem Jesus orar. Jesus tinha o peso de simplesmente salvar o mundo. E mesmo assim, vemos vários e vários relatos de Jesus orando. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele vai para o deserto e fica um grande período orando. Antes de Jesus ir para a cruz, no Getsêmani, nós o vemos orando profundamente. Aqui nós o vemos orando. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que a gente mais vê é esse cenário: homens de joelhos. Quando a gente olha a história dos grandes avivamentos, a história das várias vezes em que Deus agiu com poder sobre sua igreja, em que sua igreja foi revitalizada, revigorada e renovada, nós sempre vemos isto: um povo que ora, um povo que ora muito. Isso é uma característica presente em toda a cristandade, em toda a história do povo de Deus. Se Jesus, perfeito, sem pecado, todo-poderoso, está de joelhos, porque em Mateus 26 diz o texto que ele se prostra, ele se ajoelha para orar. Se ele, todo-poderoso, está de joelhos, porque nós deveríamos estar de pé. No nosso caso, a necessidade de orar me parece ainda infinitamente maior por conta da nossa fraqueza. A nossa fraqueza é um anúncio, é um grito de que nós precisamos orar. Ora, eu sou cristão 4 anos, eu acho. Primeiro, eu entendi que eu precisava orar porque eu via o meu pai orando todos os dias. Eu via, todos os dias. Depois, eu ouvi isso que eu acabei de falar para vocês, as histórias dos grandes moveres de Deus. Ao ler a Bíblia, toda hora a gente vê o povo orando. Mas um outro elemento me mostrou a necessidade desesperadora que eu tenho de orar, a minha fraqueza humana, em todas as esferas da minha vida, todas elas. A minha fraqueza física. Quase morri por conta de uma poça d'água. Se eu estou no trânsito e o motorista decide dormir, a minha vida pode se encerrar. Eu não tenho controle. Não interessa o quanto eu pudesse imaginar que eu sou poderoso e eu pudesse ter essa ilusão. Eu sou completamente frágil fisicamente. Um vírus que está no ar pode me derrubar. Eu sei de minha fraqueza moral, porque eu via Davi, é o melhor que a gente tem. Davi adultera, mente e comete assassinato. E Jesus disse, aqui, orem para que Deus livre vocês de tentação. Lá, no jardim de Getsêmani, ele fala para os discípulos, orem para que vocês não entrem em tentação, mais uma vez. Ora,
Jesus está mostrando que a oração é um dos elementos mais importantes para que possamos resistir às tentações. E quando eu olho para o que a gente tem de melhor na história bíblica, daqueles heróis da fé, e a gente vê coisas horríveis, isso mostra o quão frágil a gente é. Eu me lembro de uma cena em que o texto bíblico declara que Davi toma uma decisão errada, ele decide fazer o censo de Israel. Por conta, diz o texto bíblico, do pecado do povo. Davi, então, toma uma decisão errada. E aí diz o texto bíblico que por conta desta decisão, Deus mata muita gente em Israel. Eu sei quão frágil eu sou intelectualmente. Quão frágil eu sou. O quanto eu posso tomar decisões que podem arruinar a minha casa. O quanto eu posso escolher caminhos que me são escuros e desconhecidos e podem acabar com a minha vida. Eu sei quão frágil eu sou. Depois de passar a minha vida toda, depois de convertido, estudando, eu percebi quão complexo é obter conhecimento das coisas mais simples que existem. Mais simples. Se não fosse a Bíblia, se não fosse Deus, eu seria agnóstico. Eu seria como Protágoras, que acreditava que a verdade é relativa e não dá para obter conhecimento real de nada. Por quê? Porque nós somos terríveis, pecadores. Por exemplo, eu com 23 anos, eu achava que eu era uma pessoa. Eu já era crente. Ao passar do tempo, diante da exposição da palavra, dos sofrimentos que eu tive na vida, porque você já reparou isso? Muitas vezes você, na hora que você sofre, aí você cai em si e vê a burrada que você estava fazendo. Você achava que estava tudo certo. Aí você sofre, é humilhado, e aí você põe a mão na consciência e fala, meu Deus, eu estava errado. Quantas vezes eu já estive assim? Eu não consegui nem mesmo decifrar a mim. Várias vezes eu estive enganado em relação a mim mesmo. Como eu posso então ter a arrogância de achar que eu por mim mesmo posso então entender sobre você, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre filosofia e teologia, sobre a realidade como um todo? Quanto mais o tempo passa, quanto mais velho eu fico, quanto mais eu estudo, mais eu percebo quão fraco eu sou. Sabe quantos livros eu tenho lá em casa para ler? Que eu ganho todo dia. E a maioria são livros espetaculares. Sem exagero, mais de 100. Eu falei, Deus, eu preciso de umas 3 vidas. Porque eu tenho esses que eu ganhei, mas tem mais um monte que eu comprei. E, meu Deus, é impossível. Nós somos frágeis, completamente frágeis. O quanto você ora determina o quanto você percebe a sua fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Agora, quando você pensa que você é forte, você é fraco. E homens que reconhecem sua fraqueza estão de joelhos. Homens que reconhecem quão limitados são, estão de joelhos, orando, falando, Deus, me guia. A oração, de fato, é algo presente na vida dos humildes. Ezequiel tinha um exército pequeno diante da Assíria, então ele ora. Os assírios não oraram. Eles acharam que tinha poder bélico. Eles acharam que eles eram poderosos neles mesmos. Israel no Egito, sem uma nação, sem armas, sem nada. Israel não era dono nem dele mesmo, porque Israel era escravo no Egito. Nessa hora, diz o texto, eles oraram. Eles oraram. Homens aflitos oram. Homens que reconhecem quão pequenos são, oram. Se Deus, Jesus, Todo-Poderoso, orou, e eu e você, que somos completamente frágeis, a oração faz com que Deus se lembre de suas promessas. Esse é o termo bíblico, tá? Não sou eu, é o termo bíblico. Deus se lembra de suas promessas quando nós oramos. Por exemplo, em Ruth, diz o texto que Noemi foi para a nação dos inimigos, Moabe, porque havia fome na terra. Diz o texto então que ela ouviu uma notícia sobre Israel. Ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. E sabe o que costuma despertar a memória de Deus? Oração. Salmo 119. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Senhor, o Senhor prometeu para a gente. E a gente está aqui orando para que a promessa se cumpra. É assim. Lembra em Daniel 9? Deus havia dito por meio de seus profetas, principalmente Jeremias,
Eu vou enviar vocês para a Babilônia. Depois de 70 anos, vocês vão voltar. Diz o texto de Daniel capítulo 9, que Daniel leu na Bíblia e viu que o tempo havia se cumprido, mas eles não haviam voltado ainda. Aí diz o texto que ele ora para que a promessa se cumpra. E aí então, Deus começa a mover. A oração desperta a memória de Deus. Nós devemos orar. Nós devemos ensinar os nossos filhos a orar. Nós devemos ordenar que os nossos filhos orem. Porque Deus ordenou que nós orássemos. Então, primeiro, ensine seus filhos por meio do seu próprio exemplo. Segundo, ensine-os a como orar, como eu vou ensinar vocês aqui, como Jesus nos ensinou. Terceiro, ordene-os. E crie um ambiente de oração na sua casa. Ore na hora da refeição. No culto, ore no seu cultinho. Faça um culto na sua casa, um culto caseiro. Faça com seus filhos. Não precisa ser nada rebuscado. Cante lá uma música. Ore no começo. Cante uma música, duas. Compartilhe a pregação, que vocês se lembrarem. Na linguagem deles, como eu fiz ontem com os meus filhos. Eu preguei quinta-feira. O que eu preguei quinta-feira? Que Davi, ele mentiu e somente a pregação pôde expor a mentira de Davi. E aí eu falei com os meus filhos. Vocês pecam e o que vocês fazem? Falei para as minhas filhas, a de 7 e a de 4. O que vocês fazem quando vocês brigam um com o outro? A gente mente. Tentando dizer, foi o outro, não fui eu, foi ela. Então, só tem uma coisa, só um remédio para vocês duas, suas pecadoras. Palavra. Por isso que vocês têm que ir para o culto e fechar o olho quando a gente cantar, para se concentrar. É só para se concentrar, tá? Fica o olho aberto se quiser também. Mas as minhas vão fechar o olho. Orem. E aí, ouçam a pregação. Vocês têm que ouvir a pregação. É o único jeito de dar jeito em vocês. Vocês são mentirosas. E eu também. E todos nós. É o único jeito. Acabou. É isso. E aí, cada um orou. Aí, a minha de 7 orou. Deus, abençoa que a gente possa ter bastante brincadeira na segunda. Eu falei, amém. Louvado seja o Senhor. E aí, cada um orou do seu jeito. E cantamos. Então faça isso. Crie um ambiente de oração. Estimule seus filhos a orar. Ensine-os a orar. Vai dormir, ore. Porque Paulo falou para a gente orar sem cessar. Crie esse ambiente. Faça isso. E ensine-os, como eu vou tentar fazer com vocês aqui hoje. Porque aqui está o modelo para a gente orar. O modelo de oração, o Pai Nosso. Então vamos lá. Primeiro, e creio que muitos de vocês já sabem, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida, mas um modelo a ser seguido. É um negócio assustador. É um negócio assustador como que as pessoas interpretam o texto de maneira errada. É um negócio assustador. Geralmente os católicos pegam esse texto do Pai Nosso e oram, e repetem melhor, e repetem. Muitos de vocês eram católicos, sabem como era. Por exemplo, se você, dependendo do crime cometido, não é? Lembra? Vamos imaginar que, por exemplo, você, roubou alguma coisa. Quantos Pai Nosso e Ave Maria você iria orar? Não sei, 1000, não sei. Esqueceu o aniversário da sua esposa, aí uns 10.000, né? 10.000. Mas era assim. Qual que era a ideia? A ideia é, dependendo da quantidade de vezes que você repetir palavras, Deus vai te ouvir. Que absurdo. Que absurdo. É mais grave ainda porque lá em Mateus 6, Mateus está descrevendo o mesmo cenário que Lucas está descrevendo aqui. Antes de Jesus, é assustador. Exatamente antes de Jesus ensinar sobre o Pai Nosso, Jesus diz assim, orando, não useis de vãs repetições. Como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Isso há em várias religiões. A ideia de que simplesmente porque eu falei muito, eu tenho muita fé, logo Deus vai me ouvir. Você deve lembrar como é que você fazia lá muitas vezes, né, a oração. Você lembra como é que era? Por que você falava assim? Nem dá para entender. Você queria, vamos, rápido com esse negócio aqui. É isso que Jesus está dizendo para não fazer.
Ele diz isso no verso 7. Passa 2 versículos, ele ensina o Pai Nosso. Ele fala, ó, não useis de vãs repetições. E aí ele ensina o Pai Nosso. Aí o que o povo faz? O povo usa de vã repetição. É um negócio assustador. Você nota que em Mateus e em Lucas há uma diferença em como o Pai Nosso é apresentado. Algumas coisas são omitidas aqui em Lucas. Mais um argumento para mostrar que o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Se fosse, Lucas iria reproduzi-la na íntegra. Mas não. São princípios que estão aqui, que nós devemos seguir. E todas as vezes que nós orarmos de acordo com o Pai Nosso, nós estamos orando. Ora, obviamente também não há pecado em repetir uma oração. Por exemplo, Jesus, em Marcos 14:39, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, não há problema em repetir. Porque, por exemplo, na sua casa, no seu dia a dia, quando você vai orar pelo alimento, não tem muita coisa para inovar, hein? Eu suspeito que você vai viver aí até no mínimo uns 70 anos. São quantos dias aí? São milhares. Então, o que ele está dizendo é essa ideia de que há uma fórmula mágica que você repete essas palavras aqui, como se fosse um abre-te sésamo. É óbvio que não tem a ver com isso. Essa mentalidade é uma mentalidade de achar que Deus é tolo, de que Deus é atraído por palavras mágicas, de maneira mecânica. Assim como todos os outros costumes católicos, de fazer romaria, de subir escada de joelho. É porque não conhece o Deus Pai, o Pai Nosso. Não conhece. Pense nessa ideia. O cara vem lá de São Bernardo, São Caetano, andando, sério, um dia eu encontrei o cara de acho que era São Bernardo ou São Caetano, algum desses lugares ali. Andando, fazendo um Cooper para Deus. Onde está na Bíblia? O que isso toca a Deus? E é engraçado que eles têm a perspectiva de que se o sacrifício for maior, aí Deus gosta mais. Tipo assim, o cara chega, se ele chegou inteiro, vai ganhar aí 2 bênçãos. Mas se ele rompeu o ligamento no caminho, aí sim. Agora eu vi. Dá para ver o joelho ali, ó. Ó, que lindo. Mas que Deus é esse, gente? A Bíblia fala de sacrifício, mas é diferente. Quer ver, ó? Você chega sangrando na sua casa, porque um bandido tentou atacar a sua esposa, e você se colocou na frente dela. É esse o sacrifício que Deus está falando. Não de Cooper. Não de repetir palavras e palavras sem sentido, que você mesmo está ali só. Tem nada a ver. O que atrai Deus é uma coisa só. O que toca a Deus é uma coisa só. É a fé. É essa fé que é vista por meio do arrependimento e por meio de uma vida piedosa. O caminho até Deus não é o de Santiago de Compostela. Não é a Romaria até Aparecida. Ou a Capela de São Pedro. Não é. É por meio da fé. E a nossa oração vai apenas retratar essa fé. Retratar essa fé genuína que nós temos em Deus. Segundo, Pai Nosso mostra o que de fato importa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que começa o Pai Nosso. É assim que nós começamos orando. Ele não começa pelo pão nosso. Ele não começa pelas nossas necessidades imediatas. Ele começa com Deus. Ele começa com a glória de Deus. Porque é isso que a sua alma mais precisa. O que a sua alma mais precisa é de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus é o que satisfaz a minha e a sua alma. É por isso que você começa falando sobre o Pai Nosso, sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. A oração, como na nossa vida, a oração é um reflexo da nossa vida. Toda a nossa existência é para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo mesmo. O nosso trabalho, o nosso casamento. Eu falo aqui muito sobre filhos. Não, nós não temos um ídolo. Tem pessoas que não possuem filhos. Nós estamos abertos à vida. Nós não somos idólatras da vida. É diferente. Porque se Deus der um só para você, amém. Nenhum. Deus deu, Deus tirou, Deus nem deu. Bendito seja o nome do Senhor.
Tudo nós fazemos para a glória dele. Ele é a razão da nossa existência. Nossos filhos não são. Nosso trabalho não é. Não. Tudo existe aqui embaixo. E todas as coisas existem para a glória dele. É assim que nós encaramos a oração. É dessa maneira que nós iniciamos as nossas orações. Deus. Não como os ímpios. Não como os ímpios. Que pensam que a oração é um instrumento para dobrar Deus. Eu acho que no Brasil também faz isso, né? De pegar o Santo Antônio, São Francisco, né? Ah, você não quer me dar o João? Vai ficar virado de costas, de castigo. Não é isso, a gente não ora para mudar a Deus. A gente ora para que a vontade dele seja feita. Então, tá vendo? Essa é a primeira perspectiva para a gente orar. Pai Nosso. Começa com essa expressão Pai Nosso, é para designar o seguinte: adoração, nós o adoramos, nós santificamos o nome dele. Nós dizemos que o nome dele está separado, santificar é isso, separado de tudo. E nós então o adoramos, nós exaltamos o nome dele. É assim que você começa a oração. Faça o seguinte, amanhã, faça o que eu tenho tentado fazer durante toda a minha caminhada cristã. Eu acordo, eu oro. Eu não tomo café, não faço nada. Então, você não precisa fazer, às vezes você morre, né? Você acorda, você não toma café, você cai morto lá. Aí depois me culpa ainda. Aí você acorda lá, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, vou pastor? Faz o jeito que você quiser. Mas tenta fazer a coisa, das primeiras coisas que você for fazer. Eu faço isso. A primeira coisa que eu faço é orar. Não faço nada, eu oro. Eu oro. E a primeira coisa que eu oro é o Pai Nosso. Isso aqui, ó. Santificado seja o teu nome. Eu exalto o nome dele, eu adoro o nome dele, eu agradeço. Eu quero te desafiar. Faça isso todos os dias. Todos os dias, abra a janela e está frio. E diga, bendito seja o Senhor. Isso é santificar o nome de Deus. Exaltado seja o Senhor por este dia. Este é o dia que o Senhor fez. Está sol? Diga o mesmo. Eu duvido que você vai andar aí como os ímpios andam, desanimados e angustiados o tempo todo. Eu duvido. Eu duvido que se você tem uma vida de oração, uma vida de Pai Nosso, de exaltar a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas. Porque Paulo disse que a gente tem que orar sem cessar. Eu duvido se você tem esse regozijo o tempo todo. O tempo todo. Bendito seja o Senhor. Não apenas naquele período em que você separa ali para orar, no seu quarto em fechado, como Jesus falou, que é o que a gente estou te ensinando aqui. Mas não apenas isso. Ter esse espírito de oração, o tempo todo, de adorar a Deus. De o tempo todo dizer, bendito seja o Senhor. É isso, é esse espírito de oração que nos sustenta, não apenas quando entramos no quarto, mas também quando entramos no ML. Quando vemos um parente nosso indo embora. E a gente diz, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está santificando o nome de Deus. Você está dizendo, Ele é soberano. Eu não consigo mostrar outro consolo para alguém enlutado do que essa oração. Exalte o nome do Senhor. No dia da adversidade, diga, Pai nosso, Tu és o meu Pai, Tu sustenta a minha vida. Exaltado seja o Senhor. O Senhor está separado de tudo, o Senhor é glorificado, o Senhor é a razão da minha existência. O que você deve fazer na vida, você deve fazer lá no seu quarto. Está vendo? A oração é um reflexo da nossa teologia, da nossa crença em quem Deus é. Para nós, Deus é primeiro. Por isso nós começamos o nosso dia adorando a Deus. A nossa oração começa por Deus, não pelo nosso pão. Lembra que em Israel todo primogênito era de Deus? Lembra quando Israel vai destruir o povo de Canaã? A primeira nação, o primeiro povo era Jericó. Deus disse, não peguem nada. Como o William falou aqui no começo. Vocês não vão pegar nada. Por quê? Porque o primeiro é de Deus. O melhor é para Deus. O primeiro momento do nosso dia, ore ao Senhor. E comece por Deus, pela causa de Deus, pela igreja, pelo povo de Deus, pelo reino de Deus, por tudo, tudo, que em primeiro lugar remete à glória de Deus. É assim que nós começamos.
O Pai Nosso está mostrando isso para nós, o que de fato importa. O que de fato importa? Note que ele ora. Ele fala sobre santificar o nome de Deus, sobre nos livrar de nossas tentações, sobre o pão nosso. É isso. É o que de fato nós precisamos. Como eu preguei semana passada, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas poucas são necessárias. Maria escolheu a melhor. Quantas vezes você está tão absorvido por 300.000 coisas? Aqui, o Pai Nosso é uma oração, modelo, que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias, o nosso coração deve estar absorvido pela glória de Deus, adorar a Deus, por fazer a vontade de Deus, por nos vermos livres de nossas tentações, confessarmos os nossos pecados todos os dias e orarmos pelas nossas necessidades. Está vendo? Aqui há o que de fato importa. O Pai Nosso está mostrando para mim e para você que a coisa mais importante é que você se preocupe com o reino de Deus, que você se preocupe em fazer a vontade de Deus. Essa tem que ser a sua preocupação. Você não precisa se preocupar com outra coisa. Jesus prometeu isso em Mateus 6. Não andem ansiosos de coisa alguma. Busque o meu reino. E estas coisas, a comida, a vestimenta, eu vou dar a vocês. É isso que deve absorver o seu coração. Ver o seu trabalho como o seu lugar de culto, em que você trabalha para Deus, em que você levanta e pensa: Senhor, qual é o caminho correto? O que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho? Para que direção o Senhor quer que eu vá? Faz a tua vontade, assim na terra como no céu. Me guia no teu caminho, me direciona. É isso que de fato importa. É isso que deve absorver toda a sua vida. E a sua vida deve ser refletida na sua oração. Terceiro, orar é se relacionar com o nosso Pai. Como que o ateu ora? De jeito nenhum, ele não ora, não tem ninguém lá em cima por ele. Como que pessoas de outras religiões podem orar? Apenas a uma entidade poderosa, muito distante delas. Não é o caso da fé cristã, que tem um Deus que se encarnou, que é o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração, e disse aos seus discípulos: eu tenho-vos chamado de amigos. E diz que nós devemos orar ao Pai. Ao Pai. Lembra quando Jesus disse: ah, Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos. Veja a figura que Jesus usou para retratar a ternura, o carinho que Deus tem pelo seu povo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é o Pai. Ele é o Pai que cuida de nós. Aqui tem que fazer uma explicação rápida aqui. Antes eu não precisaria fazer, mas na nossa época, hoje eles acham que o pai é o velho, é humano, né? Meu velho. Não há essa conotação aqui de forma alguma. Porque no Salmo, o salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, a ideia de pai não aniquila o temor que nós temos do nosso Deus. Por outro lado, se você teve um pai daqueles tipos em que ele nunca nem deu um abraço, é bom ter um equilíbrio então. A ideia bíblica é de um bom pai. Aquele pai que você sabia, ele olhava para você, sua perna já bambeava. Esse é um bom pai. Mas ao mesmo tempo, você sabia, ele nunca ia te abandonar. Você tinha a certeza de que você nunca ia chegar em casa e ele foi embora. Você tinha essa certeza. Você tinha certeza de que você ia ser punido quando você fazia o mal. E não porque ele está bêbado ou porque o time dele perdeu. Não isso. Esse é o pai ideal. E Deus está dizendo: olha, esse pai que vocês têm aí é uma sombra bem fraca do que de fato eu sou. Eu sou
justiça, eu sou glória e poder, mas eu amo vocês, vocês são o meu povo, e vocês podem se aproximar de mim. Assim como com um bom pai, que você fica apavorado quando faz o que é mal, mas ao mesmo tempo você sabe que você pode entrar e subir na cama e dar um abraço nele. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ele é o Deus temível, poderoso, habita no alto e sublime trono, mas também vem ao encontro dos seus filhos. Mas também vem e cuida do seu povo. Essa perspectiva é fundamental. Que você ore com essa perspectiva, na certeza de que Deus ouve a sua oração. Porque Jesus, em outra oportunidade, disse isso. Se vocês, que são maus pais, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu não vou dar o que vocês pedem. Paulo, falando sobre oração, ele diz assim: em Deus há sempre o sim. Sempre há o sim. O não é quando você pede errado. Porque quando você pede certo, sempre há o sim. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a promessa bíblica. De que Deus está solícito em ouvir a sua oração, em escutar o seu clamor. Portanto, quando você tem uma necessidade, você que talvez está passando um momento difícil financeiramente, e é uma necessidade real, ore ao seu Deus, ao seu Pai, e fala: Deus, eu preciso de uma provisão. Abre uma porta onde não existe, me guia, me direciona, e ore com a certeza de que você vai ter a sua oração atendida, porque Tiago ordena e declara: não orem duvidando, este não vai receber nada de Deus. Ore na certeza de que há um Deus que é Pai, que tem o melhor para fazer por nós, que nos ama, de um jeito que nem o seu Pai, no melhor dia dele, jamais o fará. Eu sempre penso nisso, nessa figura que Jesus usa aqui para falar do amor dele. Se vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas, quanto mais eu. Eu tenho 4 filhos. Tenho 4 filhos. Um dos grandes motivos que me motiva a trabalhar são os meus filhos. Então, se não fossem os meus filhos, poxa vida, muitas coisas que eu estou fazendo hoje eu não faria. Mas eu levanto cedo, eu dou duro, e eu ergo minha filha para o alto, e eu penso no melhor. Todo dia eu oro: Deus, dá um marido decente para essa menina, gente. Todo dia. Eu penso melhor, eu projeto melhor, eu sonho com o melhor e tenho me esforçado ao máximo para fazer o melhor. Aí meu Deus olha para tudo isso e fala assim: você é mau, você sabe, né? Você é um pai ruim, meia tigela. Aí você tem a dimensão do quanto Deus ama o seu povo. Se você é um pai, você tem essa percepção. Mas se você não é pai, se você já notou, sendo filho, o que o seu pai fez por você, aí você pensa em tudo que o seu pai já fez. Todos os sacrifícios, tudo que ele abriu mão por você. E aí você nota, é nada comparado a Deus. É assim que você entra no seu quarto para orar. Essa é a perspectiva. Nós somos o povo dele. Nós éramos lixo. Nós éramos lixo. Nós éramos podres. Mas ele nos redimiu, ele nos amou, quando nós éramos ainda inimigos. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. Ore. Ore. Eu tenho 20 e poucos anos como cristão, e eu posso garantir para você, aquilo que de fato eu precisava, que realmente era uma necessidade. O que Deus não deu é porque não precisava. Mas aquilo que realmente, puxa, eu falava: se isso aqui não acontecer, nossa, vai ficar complicado. Como que Deus provê? Aquilo que é, de fato, o que você precisa, Deus provê. Lembre-se, ao orar, você ora ao Pai Nosso. Pai Nosso. Quarto, o modelo de oração. O Pai Nosso é um modelo de oração. Há aqui todos os elementos que você precisa para fazer uma oração.
Então não é para repetir mecanicamente. É para entender cada princípio que está ali. Por exemplo, como eu já falei um pouco, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificar é separar. No Antigo Testamento, eles pegavam facas e separavam para o templo. A partir dali, era santa. Separar, santificar são a mesma coisa. É santo. Agora é de uso exclusivo aqui do templo. Foi santificado. É santo. Está no lugar à parte, especial. Santificar o nome de Deus é isso. É colocar o nome de Deus à parte de tudo. Ele não é comum. Ele é o único. Ele é único. É dar, então, a devida reverência e a adoração que ele exige. Como resume o Salmo 34? Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Essa é uma maneira de santificar o nome de Deus. Uma maneira. Adorar a Deus. Comece, então, suas orações, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo seu dia. Não comece confessando o pecado, não comece pedindo pelo pão, não comece pelos seus problemas, por piores que sejam. Comece dizendo, bendito seja o Senhor. Você pode fazer isso através de canções, como o povo de Deus sempre fez. O autor reformado do livro Cante diz que cantar é orar, que a canção é uma oração. De fato é. O salmo é isso. Os salmos são orações e eram cantadas. Eram cantadas. Então, você pode fazer isso, você pode cantar ao Senhor. Comece assim. Ensine seu filho a fazer assim. Comece aqui, com Deus. Assim como você deve começar tudo na sua vida. Assim como você deve fazer tudo na sua vida, a oração também. Comece orando. Adore a Deus. Depois, ele diz, faz a tua vontade, venha o teu reino. Aqui diz apenas, não é? Santificado tenha o nome, venha o teu reino. O faça a tua vontade está inserido aqui no teu reino. Eu vou explicar. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Em Lucas 17:20, Jesus disse que o reino não viria com visível aparência, que o reino estaria dentro de nós. Em Romanos 14:17, Paulo disse que o reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino, então, em primeiro lugar? O que é orar, venha o teu reino na minha vida, em primeiro lugar? É que eu seja governado pelas tuas leis. O Senhor é o meu rei, o Senhor possui as suas leis, que o teu reino, que as tuas leis venham sobre mim e eu seja guiado pelas tuas leis. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: quando a gente olha para outras nações, em cada nação você tem uma cultura. O que é a cultura? É a somatória de valores e crenças que esse povo tem. E aí você vai notar, eles possuem um idioma, eles possuem festas típicas e várias expressões culturais, todas elas procedentes de seus valores e crenças. E eles existem de um jeito, com base nessa cultura. Nós olhamos alguém e falamos, opa, aquele cara ali é daquele país. Por conta da vestimenta, por conta dos seus valores e crenças. A ideia aqui é exatamente essa. A cultura do reino deve estar presente em nós. Nós devemos viver como cidadãos do reino. Nós não somos sensuais como o mundo é. Nós não somos, não devemos ser. Nós não somos amantes do dinheiro. Essa é a lei do nosso rei. Como o mundo é. Provérbios declara, não pensem em ficar rico como os ímpios pensam. Ele não está proibindo ser rico, tá? Mas ele está dizendo, não coloque a sua inteligência nisso, não fique preocupado com isso. Trabalhe duro, faça o seu melhor, sirva o próximo. E se Deus lhe der dinheiro, não há problema algum. Mas você não precisa ser como os ímpios, você não tem que ser como os ímpios, que ficam preocupados com isso. Isso é amar o dinheiro, diz Paulo. Aquele que deseja ficar rico peca, vai cair em concupiscência. E antes de falar isso, ele falou, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é o contexto. Então vocês não têm que ser assim. Vocês não precisam ser assim. Está vendo? Essas são as leis que devem nos governar. Ou seja, orar, vem o teu reino, em primeiro lugar, é nada mais, nada menos do que orar. Deus, santifica a minha vida, me faz andar no teu caminho, me mostra o que é mal, que está muito associado também com a confissão de pecado, que a gente vê logo em seguida. Então, é isso que você deve orar. Primeiro, adore a Deus. Depois, ore,
Deus, mude a minha vida, faz com que eu ande nos teus caminhos. Faz a tua vontade. Óbvio, porque se eu sigo o reino de Deus, eu sigo a vontade de Deus. Deus, me guia na tua vontade. Depois, você ora confessando o pecado. Todos os dias você faz isso. Todos os dias você ora por isso. Porque todos os dias você peca. Como eu. Aí você recebe o perdão de Deus. Está vendo? E todas as outros tipos de orações que a gente vê na Bíblia, seja de intercessão, em que Deus nos ordena orar por outras pessoas, como a gente vai fazer aqui, faz parte do reino. Todos os tipos de oração, de alguma maneira, têm a ver com isso. Como, por exemplo, os salmistas. Quando eles oravam, Senhor, vem sobre mim, eu estou angustiado, me livra do mal, como você vê várias e várias vezes os salmistas orando. Esse é um tipo de oração. De alguma maneira, está presente aqui nesse Pai Nosso, na minha opinião, presente talvez ali no Venha o Teu Reino. Porque se Jesus resumiu assim, é porque aqui está presente tudo aquilo que a gente deve orar. Mais uma vez, ação de graça é um tipo de oração. Agradecer a Deus. Está presente aqui no Venha o Teu Reino, faz a Tua vontade. Então, é assim que você deve orar. Adore a Deus. Peça a Deus que faça a vontade dEle na sua vida. Peça por direção, porque aquele que teme ao Senhor, o Senhor o instruirá no caminho que deve escolher. Adore a Deus. Peça a Deus que o reino dEle venha na sua vida, que você seja santo. Peça a Deus que faça a vontade dEle na sua vida. Confesse seus pecados. Confesse seus pecados e receba o perdão de Deus. É basicamente isso. E as variações estão presentes aqui também. Como eu falei, orar por outros e orar quando a gente está angustiado, de alguma maneira está aqui presente. É assim que você tem que orar. Jesus estabeleceu esse padrão, é só isso. É impressionante como que muitas vezes as pessoas gostam de complicar as coisas. Se Jesus falou que é assim, é assim. É assim que vocês vão orar. Todos os dias. Desse jeito. Se sentindo bem ou não. Esqueça daquela ideia em que você tem que orar quando você se sente bem. Ah, quando eu sinto vontade de orar. Não, é mandamento orar. Ore todos os dias. Faça disso seu hábito. Todos os dias. Você está de férias, você tem que orar, meu Deus do céu. Eu acho que muito mais quando você está de férias, porque férias é perigoso. Davi estava de férias, fez burrada. Ore todos os dias. E ore assim. Ore pelo reino de Deus. Veja outra variação disso aqui. Paulo diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que a gente tenha paz, para que a igreja tenha paz. É uma variação do Venha o Teu Reino. Está vendo? Está tudo aqui. E as vários outros tipos de oração que você vê ao longo da Bíblia estão presentes aqui. Mas aqui é um bom resumo, principalmente para você ensinar o seu filho. Filho, levante, adore a Deus, agradeça a Deus. Filho, confesse seus pecados. Filho, peça pelo pão nosso para que Deus possa nos suprir, para que Deus possa abençoar o trabalho do papai. E agradeça a Deus, adore a Deus. Acabou. É isso. É isso, é simples assim. Eu sei que eles querem complicar, mas Jesus deixou tudo simples. A questão é, ore. Levante-se todos os dias e ore. Faça como as crianças, que do jeito delas, de maneira muitas vezes errada, eles oram. Porque a Bíblia diz isso, que nós não sabemos orar como convém. Paulo diz, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então ore sabendo que talvez você vai falhar. Talvez não, você vai falhar. E muitas vezes você vai orar por algo errado. E ore então dizendo assim, Deus, faz a tua vontade. Eu estou orando por isso aqui, eu não sei se é a tua vontade, mas me guia na tua vontade. Mas ore, 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 ore. Ore todos os dias. Para encerrar, quantas vezes aqui na igreja, né? Eu já ensinei isso, já falei para os irmãos, ore por aquele seu parente, para que Deus o salve. E pessoas que eu mesmo pensava, meu Deus, esse é difícil. Aí, a pessoa entra ali e senta aqui. 8 anos se passam, ela está aqui. E aí eu olho essa pessoa, como tantas outras, e eu penso, gente, nem eu acreditei que ia ser convertido. Eu falei,
Não, vamos orar. Falei, vamos orar pela sua esposa. Mas eu já saía falando, Jesus amado, que íngua essa mulher. Que terrível. E o povo continuou orando. Nós continuamos orando. Às vezes até pensando, Jesus amado. Mas o Senhor disse para a gente orar. E o Senhor disse para a gente crer. Parece que não dá. Parece que é impossível. Olha, cabe a nós orar e o Senhor faz o que o Senhor quiser. Quantas e quantas histórias nós temos aqui ao longo de nossa caminhada. De Deus salvando, de Deus provendo. De Deus provendo um varão, como diriam os pentecostais. Um varão valoroso. Quantas vezes Deus provendo? 20 anos eu estou aqui, mais de 20 anos. Quantas vezes eu vi isso? Deus provendo, Deus curando, Deus salvando, Deus libertando. Ore, nós somos um povo que ora. Vamos orar? Vamos ficar de pé?